E o Ministério da Saúde afirmou nesta segunda-feira que corrigiu as duplicações dos números de casos e de mortes por coronavírus no país. Isso porque ontem 2 dados divergentes foram divulgados em um intervalo de poucas horas. O primeiro balanço do Ministério apontava para 1.382 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 37.312. Já o segundo balanço, divulgado no painel oficial do Ministério, que acompanha a evolução da doença, informava 525 óbitos, somando então 36.455 mortes. O número configuraria um recorde para domingo, dia da semana, que normalmente tem menos casos de confirmações. O fato fez o Ministério receber algumas críticas. Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifestou nas redes sociais e disse que, ao alterar os números, o Ministério tapa o sol com a peneira e que brincar com mortes é perverso. Já o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, destacou a necessidade de transparência sobre os dados da pandemia de Covid-19 no Brasil. Em oposição ao governo, os veículos O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, O Globo, Extra, G1 e UOL decidiram formar uma parceria e trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações que julgam necessárias. Há pouco, o ministro interino da pasta, o general Eduardo Pazuello, comunicou que vai à Câmara dos Deputados nesta terça-feira para dar mais explicações sobre o tema. Ele foi convidado a falar com os integrantes da Comissão Externa de Ações contra o Coronavírus. No meio desses fatos, o empresário Carlos Wizard, que defendia mudança na contagem dos números de casos de coronavírus no país, anunciou sua saída da pasta da saúde. Começo com você, Zé Maria. Queria que você trouxesse para a gente aí o detalhamento de tudo que está por trás aí dessa polêmica em torno agora dos números do coronavírus, Essa guerra de número aí se transformou na grande repercussão da semana, do início da semana, desta segunda-feira, né? Mais até do que a manifestação de domingo. A situação é a seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, e ele disse isso aqui nos Pingos nos Is, né, determinou que o Ministério da Justiça fizesse um raio-x desses números apresentados todos os dias e o completo exame dos resultados apresentados pelos governadores ao Ministério da Saúde. Ele queria saber exatamente, diante de várias denúncias que a gente recebe, para ver se são casos isolados ou mesmo a constante de que estados estão informando de forma errônea o número de mortos para receber mais dinheiro. Então, esta é a tentativa do governo de passar a limpo esses números. Há uma divergência entre o que mostram os estados e o que se registra nos cartórios. Dizem que há, nesse intervalo aí, uma dificuldade até o atestado de óbito sair e o registro em cartório é um caminho, daí os dois números não batem. A situação é a seguinte, Vitor: se o governo queria esconder os números, deu o resultado exatamente contrário. A repercussão foi muito péssima, tanto politicamente aqui, já existe proposta de criação de CPI, mas eu não acredito de nenhuma proposta de CPI para apurar a transparência, incluindo aí ações do Wagner Rosário, o ministro-chefe da AGU, né, da Controladoria Geral da União, e também sobre esse caso do Ministério da Saúde. Vários líderes se manifestaram, repercussão internacional, ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo que há uma dificuldade de aceitar o que é chamado de esconder números, e o presidente da Câmara chega a dizer torturar números. E isso foi parar em repercussões na área econômica. O Brasil tem uma reputação muito boa no exterior quanto à transparência, quanto aos números brasileiros. Esconder ou mesmo denúncia de que estariam sendo escondidos números assim, isso acaba refletindo na posição do Brasil. E as repercussões podem ser muito grandes. Primeiro, até um impedimento de brasileiro de entrar em alguns países. Isso por conta exatamente do medo do coronavírus, né? Pois é, tem mais uma informação chegando para a gente aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado relator de uma ação
da Rede, partido Rede, para obrigar o Ministério da Saúde a divulgar até 7h30 da noite os números completos de Covid-19, tanto mortes como casos, e o total, né? Que essa era a reclamação. O Ministério estava divulgando só a parcial diária e não o total consolidado. O ministro Alexandre de Moraes, portanto, foi sorteado, vai ser relator desse pedido da Rede, que pode obrigar o governo a ter que divulgar até 7h30 da noite. Deixa eu ouvir o Augusto também. O que é que tá achando, Augusto, dessa polêmica aí, dessas acusações contra o governo aí de falta de transparência na gestão da crise do coronavírus, Augusto? Mais uma falácia, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, a OMS não pode acusar ninguém de falta de transparência, porque ela ajudou, a sigla ajudou a esconder a pandemia, tá? Numa aliança sórdida com a China. Eles esconderam a pandemia, demoraram para decretar, né, que era uma pandemia, então está fora da discussão. A OMS não tem credibilidade nem autoridade para tratar do assunto. O que o Ministério da Saúde vinha fazendo, e a gente registrou isso durante semanas, durante programas a fio, aí, né, sucessivos, era o seguinte: os estados mandavam os dados, as secretarias da saúde, as secretarias estaduais, saúde é que tem os números. Eles é que têm de garantir a transparência. O Ministério estava recebendo os números que vinham das secretarias e que algumas atrasavam 2 dias, outras mandavam com pontualidade, e o resultado era que a curva se via deformada todos os dias por essa dança dos números, que não ocorre, por exemplo, em Minas Gerais. Em Minas, eles registram desde o primeiro óbito, por exemplo, é assim: idade, local do óbito, se havia comorbidade, alguma outra doença, mas mesmo assim eles põem que na lista dos mortos por Covid-19. E a data da morte. Então tem tudo ali, você tem uma relação completa. Nos outros estados, a confusão era tanta, como vínhamos dizendo na semana passada, que o Brasil, o dia tranquilo, ficou domingo. Domingo ninguém morria. Na segunda-feira apareciam lá 300 e pouco. Tal. Segunda era o dia da mortandade, do massacre. E na terça-feira morriam sempre mais de 1.000. Essas estatísticas, portanto, precisavam ser revistas e atualizadas corretamente todos os dias pelas secretarias. E é isso que eu proponho que seja feito para acabar com essa discussão oportunista. Segundo o Supremo Tribunal Federal, cabe aos estados montar a estratégia e executá-la, a estratégia do combate ao coronavírus, e executá-la. Portanto, eles é que têm os números. Muito simples. Os governadores que vibraram com essa decisão devem eleger um coordenador encarregado de pegar às 5 da tarde, todos os dias, o número exato e divulgá-lo. Por que esse carnaval? Eles deviam aproveitar, então, para enfraquecer o governo Bolsonaro, dizendo: olha, eles não sabem divulgar o número correto, nós sabemos. Por que eles não fazem isso? Tão simples. Não fazem isso porque os números dos estados não são confiáveis. Não são confiáveis os números de leito. Aqui em São Paulo, o que se fez com esse negócio de leitos de UTI disponíveis foi criminoso. Criminoso. Eles falavam que a taxa de ocupação estava em 92%, quando estava em 50 e pouco. Em Minas, de novo, a transparência é total. Eles têm um hospital de campanha pronto para funcionar, que não foi inaugurado porque a pandemia está sob controle. Então, Minas tem lá, todo dia. Agora, você vai receber o número exato do Amazonas, eles não têm nem gente ali para fazer conta. E a secretaria deve ser um espetáculo, né, para ter esse sistema de atendimento à saúde que tem o amazonense. Então, aproveitem, governadores, e desmoralizem o governo federal apresentando estatísticas confiáveis.
São as secretarias de saúde que fornecem os números, é só coletar. É por aí, Fiuza? Exatamente, não tenho nada a acrescentar praticamente ao que disse o Augusto, só dizer que é altamente estranha essa tentativa aí porque serve a narrativa, né, Vitor? Assim, o governo, olha como é que encaixa a narrativa. Esses todos aí que você citou, Rodrigo Maia, OMS, os veículos aí que estão fazendo esse tipo de alarme, são os antifas. São os antifas. Eles têm que achar uma ditadura de qualquer maneira, eles não vão descansar enquanto eles não acharem a ditadura. Então, é muito simples, não tem como esconder os números. Augusto acabou de falar. Esses números provêm das secretarias estaduais. É impossível, é uma completa fantasia. Essa denúncia que corre o mundo, né? Você vê como é que as redes, né, desse tipo de radiação estão débeis, né? Corre o mundo que o Brasil está censurando dados de óbitos de Covid, torturando mortos, diz Rodrigo Maia. Vocês tomem vergonha, os números estão todos aí, inclusive estão nos registros. Aliás, eu quero dizer o seguinte, o problema está nas estatísticas. Eu não sei se o governo federal vai agir corretamente nisso aí. Aliás, acho que já deveria ter agido no seguinte sentido. A estatística é batizada. Você tem, Vitor, milhares de casos de óbitos em investigação. O que significa isso? Significa que existe uma figura chamada óbito presumido de Covid. Como é que você pode ter uma definição vaga desta maneira numa pandemia tão séria? Quem são as pessoas que estão de fato interessadas em cada pessoa que morreu? Ou tanto faz? Ou o que importa é o número? Então, se você tem milhares, se não me engano, são cerca de 4.000 óbitos em investigação. A discrepância entre os dados consolidados que o Ministério da Saúde apresenta e aparentemente está fazendo uma reorganização para apresentar melhor, e o registro em cartório é de cerca de 6.000 óbitos. Não importa para vocês que estão dizendo aí que os mortos estão torturados, os números, não importa 6.000 vidas, que podem ser vidas ou podem ser mortes. Essas estatísticas, elas são problemáticas e tem um problema adicional, né, que o Augusto Nunes sempre cita aqui, que é o seguinte, a demonstração diária, né, ela serve principalmente a quem quer dar essa notícia. Porque quando você divulga um registro consolidado naquele dia, em 24 horas, mas esse registro se refere a vários dias anteriores, você não está trazendo a mortalidade diária. Você não está trazendo. Sim, lá na frente isso vai se consolidar. Né? Você vai chegar a saber se as investigações chegarem a termo. Né? Se você parar de lavrar mortes sem causa definida como presumido Covid. É segura essa estatística? Nós, preocupados com o tamanho real do problema, estamos seguros com a estatística desse tipo? Então, hoje, Vitor, não é nem possível, da maneira como está sendo divulgado, não é nem possível afirmar se a escalada é para cima, né, se está crescendo o número de casos, ou se está diminuindo o número de casos. Não dá para dizer, o pico foi quando? Tem gente que diz que o pico foi 12 de maio. A OMS diz que o pico ainda vai vir. Não dá para saber isso todo dia. Não demora para você investigar? Não demora para você, diversas vezes, para você certificar se foi positivo ou se não foi positivo? Fora as comorbidades, fora as pessoas que morreram portando o vírus sem ser por causa do vírus. Isso tudo, para concluir, Vitor, importa pelo seguinte, essa notícia, esse noticiário, essa divulgação, se ela fosse sadia, ela serviria para saber como é que a população se comporta. Ela precisa saber se há uma escalada, se não há uma escalada, se o pico passou, se o pico não passou. Isso tudo está desinformando. E ela precisa saber se ela fica em casa ou se ela sai de casa.
E os dados sobre contágio dentro de casa também não aparecem. Por que os veículos que estão tão preocupados, aí inventando esse papo de censura de óbitos, por que eles não divulgam o fator de contágio hoje no Brasil dentro de casa, para saber se o Brasil precisa de lockdown horizontal ou vertical? Por que eles não divulgam isso? Eu não entendo. Então, acho que a gente está, de novo, perigosamente no meio de uma pandemia, precisando saber o tamanho real do problema, e estamos num teatro macabro. Agora 6 horas e 55 minutos.